Para conhecer mais a verdade, siga para a ouvimos, parte 3. nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, né? Quando Jesus se transfigurou, também houve essa voz. A palavra dos profetas, a quais fazemos bem em atender, uma lâmpada, acender como uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso até que desponte o dia e as estrelas da manhã, e a estrela da manhã se levanta em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Então eu não posso interpretar a Bíblia de qualquer jeito, porque não, a igreja já fez isso, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana já fez isso. De interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por um feito da vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Amém? E também está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 seguintes. Está assim, ó. Uma vez que todas essas coisas serão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperai e apressai o dia de Deus, esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasivos. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novo céu e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Portanto, caríssimo, esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por ele achado sem mácula e irrepreensível na paz. Reconheceis a longanimidade e a paciência do Senhor, vos é salutar de nosso Senhor, vos é salutar, como também o vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nela há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido, os espíritos ignorantes ou poucos fortalecidos deturpam para sua própria ruína. Sola a Escritura. Como o fizeram também com as demais Escrituras. Então, desde a época de Pedro, já existia pessoas que deturpavam as Escrituras. Por isso, a necessidade da igreja formular ler as letras e formar em livros. Desde aquela época, né? Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza,
levados pelo erro desses homens ímpios. Não sou eu que estou falando, mas a palavra de Deus está denunciando a sola Escritura. Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele glória, agora e eternamente. Amém. Palavras do Senhor, escrita por Pedro, São Pedro para nós. Amém? Nosso primeiro Papa, constituído por próprio Jesus Cristo. Então aqui, queridos irmãos, a própria palavra de Deus está refutando o que a sola Escritura faz, né? Então eles não acreditam em tradução e está encurtando mais a Escritura, não acreditando também no que está escrito. E diz o Apocalipse, ai daquele que tirar ou acrescentar alguma coisa na Escritura depois dela ter já feita, depois dela ter montada. E deu um trabalho para a igreja, porque na época não tinha máquina de escrever. Eu já falei isso, né? Não tinha máquina de escrever, eles escreviam tudo na mão, então eles tinham que juntar todos os escritos, eles discernir quais eram bons para ser colocados. Por isso que existe evangelhos apócrifos. Não porque a igreja só colocou 4, porque Deus pediu. Então eles tinham que saber quais os evangelhos que Deus pediu para que eles colocassem, que a igreja colocasse, tá? Mas aonde está escrito? Eu vou falar isso uma outra hora. Agora eu vou responder a esses vídeos. Prestem atenção. Os primeiros cristãos eram católicos, e eu vou te provar isso agora mesmo. Se você é evangélico, segura essa. As igrejas protestantes não seguem as práticas dos primeiros cristãos. E sabe quem segue? A igreja católica. A Eucaristia, por exemplo, que é um sacrifício real. Santo Inácio de Antioquia, discípulo do apóstolo João, escreve: a Eucaristia é a carne do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sua carta aos Hermenenses, no ano 110 d.C. Ou seja, não era um símbolo, era o próprio Cristo. Mas adivinha? Várias igrejas evangélicas rejeitam isso. Bom, nós protestantes acreditamos sim na presença real de Cristo na Eucaristia ou Santa Ceia, né? Só não acreditamos que o pão literalmente se torna o corpo de Cristo, né? E o vinho literalmente o sangue de Cristo. Vocês, católicos romanos, acreditam numa coisa chamada transubstanciação. Antes de falar sobre isso, vamos ver o que é transubstanciação pelo Catecismo da Igreja Católica. Vamos olhar aqui o verbete 1376 e o 77. O Concílio de Trento resume a fé católica declarando: porque Cristo, nosso Redentor, disse que o que ele oferecia sob a espécie de pão era verdadeiramente o seu corpo. Sempre na igreja se teve essa convicção que o Sagrado Concílio de novo declara. Que é mentira, né? Pela consagração do pão e do vinho opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Salvador, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. E essa mudança a Igreja Católica chama de modo conveniente e apropriado de transubstanciação. Mas será que os pais da Igreja acreditavam em transubstanciação, os primeiros cristãos dos primeiros séculos da Igreja Primitiva? Não. Inácio de Antioquia vai falar da presença real de Cristo ali, mas ele não vai elaborar nada sobre transubstanciação. Justino Mártir, por exemplo, ele vai falar assim que o pão após ser consagrado, ele não é mais pão comum. Mas a substância pão, a substância vinho permanecem. E Irineu de Leão vai na mesma linha, até mais além, né? Ele fala que o pão, ele tem ali duas realidades, né? A terrena e a celestial. Por exemplo, aqui ó, nessa citação. Mas na nossa opinião está de acordo com a Eucaristia, e a Eucaristia por sua vez estabelece nossa opinião. Pois assim como o pão, que é produzido na terra, quando recebe a invocação de Deus, não é mais pão comum. Mas a Eucaristia consistindo de duas realidades, terrena e celestial, assim também nossos corpos, quando recebem a Eucaristia, não são mais corruptíveis, tendo a esperança da ressurreição para a eternidade. Então ele defende aqui que o pão mantém as duas realidades, né? Ele não se transforma como o catecismo diz, né? Então a substância pão continua sendo pão, e vinho continua sendo vinho. Eu não vou me prolongar muito nessa parte, senão vai ficar muito grande o vídeo, mas muitos pais acreditavam nisso. Clemente de Alexandria, Cirilo de Jerusalém, que mais? A Igreja Ortodoxa Copta, João Damasceno, e etc, etc, etc. Será mesmo que a Igreja Católica Romana segue o que a Igreja Primitiva acreditava? Será mesmo? Olha, referente à transubstanciação, ela existe até mesmo na... Para saber mais a verdade, siga a parte 4.